Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, onde estamos recebendo aqui na nossa sala de bate-papo a Angélica Mariano, ela que é pré-candidata a vereadora do município de Guarujá pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para uma das pessoas que vem aí articulando, crescendo, gerando emprego, o meu grande amigo Ribamar, o dono da TV Guarujá. Ribamar, um grande abraço para você, O Ribamar também faz parte do PSB e um grande empresário lá no município de Guarujá. Angélica, voltamos aqui ao nosso bate-papo. Eu quero te fazer a seguinte pergunta, Claro que as discussões políticas, ela vem se aflorando a cada dia que passa, e nós estamos num ano eleitoral. Recentemente, num jornal local aqui da região, houve-se aí uma nota dizendo do seu primo, o Marcelo Mariano, que hoje é o vereador à Câmara do município de Guarujá. Ele era do PMDB, em lançado o PSD, ele foi para o PSD, hoje ele é um vereador do PSD e é um pré-candidato à reeleição pelo PSD. Vou mandar um abraço também para o meu amigo Givaldo Açougue, que é o presidente do PSD. E aí eu te faço a seguinte pergunta: existe alguma coisa entre o Marcelo Mariano e a Angélica, briga de poder, ciúmes na política ou não? Não, eu até vou aproveitar os abraços, Vou mandar também para o meu presidente Fabrício do PSB, que sempre me acolheu sempre com muito carinho lá no partido, junto com o Ribamar. A gente está conseguindo trabalhar junto, conversar, unir as nossas ideias. Então fica aquele abraço a todo o pessoal e a todos os nossos pré-candidatos que ali estão comigo, aí lutando por uma legenda. E aproveito e mandar um abraço para o meu primo Marcelo, vereador. Eu acho que quando eu tomei essa decisão, conversei com a minha mãe. Minha mãe, inclusive, quando eu a comuniquei, eu digo sempre, quem conhece a Dona Regina sabe que a Dona Regina estava querendo que eu caminhasse para esse lado da política. Mas ela falou: olha, Angélica, isso é natural, isso seria natural de você, a gente vê esse amor, essa sua paixão aí na política. E eu falei para ela: não, mas eu quero iniciar na vereança, eu quero ter esse aprendizado inicial na vereança. Eu acho que a gente tem muito que trabalhar dentro da Câmara, lá do Guarujá. E logo após eu fui conversar com o Maurílio e com o Marcelo, o Maurílio que é o pai do Marcelo, nós conversamos e o Marcelo inclusive se mostrou muito, aceitou demais mesmo. Nós inclusive conversamos sobre alguns objetivos, a necessidade da gente estar em partidos diferentes, a necessidade dele ir para o PSD, porque ele já era do PMDB, eu também, mas eu não tenho cargo político, não existia a ilegalidade partidária. Hoje me encontro. A gente tem um carinho de criança. Eu acho que existe um ser humano que esteve aqui conosco, que foi meu avô Floriberto, que sempre colocou a família acima de tudo isso. Só que eu acho que com essa atitude, eu falei para o Marcelo, e tenho certeza que ele tem o mesmo sentimento, nós estamos mostrando a verdadeira democracia dentro de um processo desse. Por quê? Porque o Marcelo tem visões muito ligadas ao esporte, aos jovens, e o meu lado realmente é o lado social, é um lado de visão mais ostensiva dentro da saúde, dentro da educação. Então eu acho, Deus queira, que nós dois cheguemos lá, primeiro com as nossas candidaturas homologadas e depois com uma eleição vencida, e podemos nos compor na Câmara, não só como marianos, não é isso, mas como dois seres humanos que foram criados dentro de uma política democrática e uma política correta. Muito bem. Mandar um abraço para o Marcelo Mariano, um vereador sempre ativo, Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para meus amigos do Litoral Sul, em especial ao meu grande amigo Marcelo Strama, ele que também é do PSB, O Marcelo Strama, sempre na audiência aí do Conexão Metropolitana. Marcelo, um grande abraço para você, um grande amigo, uma pessoa que ele sempre fala, Inclusive é slogan, da vida política dele, que ele quer tempos melhores. E pegando esse gancho do tempos melhores, eu te faço essa pergunta: Guarujá também não precisa de tempos melhores? Precisa e terá. Precisa e terá. O Guarujá e toda a região metropolitana, se Deus quiser, aí com os nossos representantes do PSB, agora eu também tenho que falar um pouco de política partidária, a gente vê na Bertioga, o Silvio, aqui em Santos o Fabião, se comprometendo, não só o partido lá em São Vicente.
Então, a gente deseja que tempos melhores sempre venham mesmo. Todos nós, como seres humanos, é o que eu falei agora há pouco, a gente vibra para tudo que há de positivo, Milton. Eu nunca vou vibrar ou querer me colocar como pessoa algo que seja negativo e prejudique uma comunidade, uma sociedade, uma cidade, até mesmo uma região. Deus queira que a gente consiga, dentro de processos democráticos, sempre mostrar qualidade para que a população saiba a importância do seu voto. Agora, Angélica, vamos falar um pouco do social, né? Como você estava falando, você sempre com seu pai, percorrendo lá os bairros mais afastados do centro de Guarujá, e você, claro, vivenciou vários problemas, né? De saúde pública, saneamento, falta de escolas, falta de creche, enfim. Você, como mulher, né? O que você pensa que falta ali, o dedo na ferida nesse social, para que também Guarujá arranque essa imagem negativa da nossa terceira zona, que a gente pode dizer, desses bairros que são afastados do centro e que infelizmente não tem este olhar como o seu pai tinha na época, de ir à luta, porque eu falo isso não é da boca para fora e nem porque a Angélica está aqui, muito menos porque o Maurici já se foi, porque eu morava no Guarujá quando o seu pai era prefeito, então eu convivi um pouco, né, com o trabalho do seu pai. E eu sempre visualizava e lia nos jornais o seu pai indo lá na Vila Baiana, na prainha, amassar barro, para realmente ver de perto o que essa população precisa. Eu acho que primeiro dentro da fé que a gente sempre teve em casa, independente da política, até antes da política, nós íamos sempre com o trabalho social dentro da Cachoeirinha, não existia ainda a Vila Edna, não existia Morrinhos, 4, 5, 6, a Vila Baiana muito pequena, acho que nem existia nessa época. A gente sempre teve uma educação em casa, minha irmã mais velha lembrou outro dia, a gente sempre teve uma educação em casa ligada muito ao nosso próximo, como questão de fé. E o grande aprendizado que eu tive na política é olhar, Milton, a gente olhar nos olhos da população, a gente olhar quando entrar no bairro, o prefeito, o deputado, o vereador, assim que ele ganha um cargo, ele tem que visitar os bairros. Porque eu, como política, eu posso ter uma visão ou pensar como objetivo que você precisa no seu bairro de uma escola. E quando eu chego lá, que nem você falou que ele ia, andava nos bairros, mesmo como prefeito, né, no gabinete, ele me ligava, cada hora ele estava no bairro. Por quê? Porque ele chega no bairro e escuta da população a não necessidade no momento de uma escola, mas talvez de um posto de saúde. E nós temos que mudar isso como político, porque nós temos que realmente analisar a situação de cada comunidade. Eu, como um grande objetivo que eu vejo hoje em dia, me entristece na cidade, nós temos entidades e grupos sociais na cidade que são antigos, de mulheres, principalmente clube de mulheres e tal, que permanecem nessas comunidades mais carentes até hoje, com um trabalho de palavra. E essas pessoas, infelizmente, nas duas últimas administrações da cidade, perderam a força de expressão. São até muitas vezes condenadas, sabe? Ela está lá, ela não está ganhando nada, ela continua morando naquela casa da maneira simples, Milton, de que de madrugada, quem vai bater, onde vai alguma criança nascer, precisa de um carro, bate aonde? Na porta dela, sabe? Essas pessoas têm que ser fortalecidas, elas têm que ser escutadas e não simplesmente incriminadas por alguma atitude. Isso falta, porque outro dia, até como lição, eu tive também um amigo, o Marco, sempre cito isso, tenho citado lá no Morro do Engenho, ele falou, eu criei os meus filhos aqui no morro. E eles sempre tiveram a escolha do bem e do mal, como tudo na vida, não precisa estar no morro, né? Você é criado num bairro, numa comunidade. E o que acontece hoje em dia? Ele falou, infelizmente, falou para mim e para a dona Regina, infelizmente as nossas crianças só estão tendo a visão do mal. E não estão tendo a escolha do que é melhor, do lado positivo, para no momento certo elas escolherem o positivo. Então, quando a gente fala de um trabalho com esporte, um trabalho com uma recreação, fé, fortalecer a fé dessas crianças, dos nossos jovens. Você sabe, Angélica, que eu comparo o trabalho do seu pai
à frente da prefeitura de ir ao encontro do munícipe mesmo após as eleições, e isso é uma realidade, ninguém pode apagar esta imagem do Maurici indo ao encontro da população mesmo à frente do seu mandato. Eu lembro do Oswaldo Justo aqui em Santos, que também do PMDB, que 5 horas da manhã o Justo estava nas obras, estava na porta da escola, estava querendo saber como é que estava, queria ouvir a população. Muita gente acha que isso é populista, né? E não é, existe essa necessidade. Porque eu posso não ser engenheira, mas quando eu chego na obra, eu vou escutar aquele funcionário que está colocando tijolo. E só eles, no caso o munícipe, é que sabe do problema. E de poder ter essa aproximação com a pessoa pública, ainda mais o prefeito da sua cidade, e que com certeza vai estreitar a relação e vai poder resolver com mais agilidade o problema. É muito importante, Milton. Ele me deixava no gabinete. Eu brinco que eu que ficava lá no gabinete, ele me ligava, né? Angélica, eu estou em tal lugar, localiza tal secretário. Ainda mais com os celulares, né? Na vinda dos celulares, isso facilitou muito. E eu via que ele estava ali, foi uma grande lição para mim, vivenciando, porque eu conversei aqui com o seu Manuel na prainha, sabe? Isso é muito importante. Nós vamos para um rápido intervalo, eu volto já já para o terceiro e último bloco. Não saia daí. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.